Fala, nação, e o Corinthians, hein? Agora, Matheus Donelli. Gente, o Donelli, ele tem as suas limitações. Eu não vou aqui responsabilizá-lo pela derrota. O Hugo não tomaria aqueles gols? Não sei. A gente não tem como saber. Agora, que a distância entre o Hugo Souza e o Donelli, ela é gigantesca. Alguém não sabia? Tem o Chico Garcia que soltou o verbo e não deixou barato para alguns jogadores do timão. Donelli virou assunto, pois foi mal no jogo, e o Cereto tá na bronca e pediu pra diretoria mais reforços, e a gente vai acompanhar tudo no vídeo de agora. Carraspana vai comer. O que os caras do Corinthians foram fazer nesse jogo? Na moral. O André Carrilho talvez tenha feito a pior atuação dele com a camisa do Corinthians. Mole. O gol do Piquerez é uma disputa que ele vai mole na jogada. Piquerez ganha, puxa a bola e consegue finalizar. Quando sai o primeiro gol, e é perto dos 15 minutos, né? O Palmeiras já estava no campo ofensivo, mordendo, amassando e forçando no erro do Corinthians, que não entendeu, demorou a perceber. Aliás, quando o Corinthians percebeu que estava rolando um jogo, estava 2-0 para os caras. E podia estar mais. Porque antes desse chute do Piquerez, o Donelli tem que fazer uma puta defesa. Ah, mas chutou em cima dele. Foi uma puta defesa, tá? Eu já vou falar do Donelli, mas foi uma puta defesa. Na pequena área, o Palmeiras finalizando. Aí, depois, o Palmeiras trabalha a bola muito pelos lados e começou a ter uma liberdade à frente da área, mas uma liberdade mais do que à frente da área, dentro da área. O Palmeiras trocava passes e o Corinthians marcava meio que a distância, assim, né? Distanciamento social. E aí o Palmeiras foi trocando passe até chegar no Felipe Anderson, que explode a trave. Ali já seria o gol. E aí a bola vem, sai da área e o Emiliano Martinez tem uma liberdade, uma tranquilidade para poder finalizar, chuta no canto e faz 2-0. Gente, assim, o Palmeiras ele buscou o resultado. A escalação do Abel Ferreira visava Felipe Anderson pelo lado direito, o Estevão livre, leve e solto, e aí já bagunçou completamente a defesa do Corinthians. O Piquerez e o Facundo Torres pelo lado esquerdo, um lado esquerdo muito forte. E em contrapartida, um lado direito defensivo muito frágil do Corinthians, e isso aconteceu mais ainda pelo lado esquerdo, porque assim, o Matheus Bidu, eu tenho que cuidar as palavras, né? Mas assim, o Matheus Bidu, ele não tem um nível assim para jogar no Corinthians, né? Vamos falar sério aqui, papo reto eu e você? Não tem. Então, assim, tem algumas coisas que elas já vão ficando meio claras, assim. O Corinthians não tem lateral esquerdo reserva. Não tem. Tem o Fantasma Palácios lá que não joga. O Hugo, que até entrou. Assim, o Bidu tava tão mal, que o Hugo entrou, pelo menos participativo, né? Teve até uma finalização errada, óbvio, né? Ninguém vai imaginar que o Hugo aqui vai fazer o gol no derby. Mas ele se apresentou. E aí deu pena do Memphis. Porque o Memphis, no final do jogo, estava pelo lado esquerdo e ele tentava combinar jogadas com o Hugo, mas é difícil, viu? É difícil. Aliás, o Memphis hoje, o Angileri está machucado, o Miguel Souza está perguntando aqui. O Angileri está machucado ainda, está com uma lesão muscular, que é natural. O cara ficou 9 meses sem jogar, entrou nas finais do Paulista e ia estourar ali na frente. Mas o Memphis Depay hoje deve ter, assim, cara, deve ter dado um choque de realidade nele, no sentido assim, caraca, é difícil. Porque ele pensa muito diferente dos demais. Muito diferente. Ele pensa noutra rotação. E os caras não acompanham. E especialmente no jogo de hoje, ninguém acompanhou. Ninguém acompanhou o Memphis no jogo de hoje. Porque ele era o único cara que manteve a cabeça no lugar mesmo com os 2-0 contra. Ele deu chapéu no Gomes, ele deu uma enfiada pro Yuri, ele começou a voltar para buscar o jogo. Ele provocava, mesmo tomando 2-0. Por quê? Porque ele não se abala com esse tipo de coisa. Tá tomando 2-0, o estádio inteiro tá. Irmão, ele tá, cara, vou buscar essa porra aqui. A gente tem que parar e pensar para entender o que tá acontecendo. E o Palmeiras aqui, ó. Era jogo em velocidade com o Vitor Roque, era o Estevão no drible, era o Facundo Torres pelo lado esquerdo, eram os volantes tendo liberdade para armar o jogo na frente da defesa, o Emi Martinez e o Richard Rios. Cara, era assim, parecia que o Palmeiras estava com 20 jogadores e o Corinthians com 5. E aí a gente vai para isso tudo taticamente falando, né? Coletivamente falando, o Ramon, ele começa a escalação
com aquele time que a gente já imaginava, só que com 4 volantes, sendo que o Bidon era o cara mais à frente ali, o Memphis no ataque com o Romero, com o Yuri. Não adiantou muito, o Memphis começou a voltar um pouco mais. E o Bidon até foi o cara dos volantes, talvez assim o mais participativo também. Mas ele tem uma dificuldade. Ele é muito franzino. Então ele perdia todos os duelos, ou quase todos, né? Em alguns ele até conseguia antecipar e tal. Só que nisso o Palmeiras também foi superior. O Palmeiras foi superior na bota. O Palmeiras estava engasgado, né, gente? Vamos combinar. O Abel Ferreira não tinha vencido um clássico do Ramon, e na verdade não venceu ainda, né? Porque era o Emiliano. O Ramon estava suspenso. Mas assim, nos últimos 4 derbys, nada do Palmeiras ganhar. Perdeu o título paulista. Então, assim, se tinha um time que estava impondo dificuldades ao Palmeiras nos últimos tempos, era justamente o Corinthians. Vejam só. Então, a torcida sabia que esse era o jogo. Sabia que a resposta precisava vir. Só que aí o Corinthians também deu um azar, deu sorte no Paulista, porque pegou um Palmeiras cara, talvez na maior instabilidade dos últimos anos, com relação a elenco. Houve uma transição muito grande, tinha muita gente machucada, então o Palmeiras estava baqueado e o Corinthians foi lá e aproveitou. Nesse momento, foi o inverso. O Corinthians estava completamente desmanchado, com jogadores tecnicamente assim sofríveis. Agora, Matheus Donelli. Gente, o Donelli, ele tem as suas limitações. Eu não vou aqui responsabilizá-lo pela derrota. E se alguém fizer isso, desculpa, eu acho muito equivocado. Acho muito injusto, inclusive. O Hugo não tomaria aqueles gols? Não sei. A verdade ela não é absoluta, tá? A verdade ela não é absoluta. A gente não tem como saber. Agora, que a distância entre o Hugo Souza e o Donelli, ela é gigantesca, alguém não sabia? Porque o Hugo Souza, cara, ele resolve muitos problemas do Corinthians, né? Inclusive defensivos. Quando a bola passa, dificilmente ela passa no Hugo. Ele toma os seus gols, é claro, né? Mas assim, quando ele toma gol, cara, é porque, enfim, mérito do atacante, desviou em alguém. Porque o Hugo, ele pega até as indefensáveis. Até as ditas indefensáveis ele vai lá e pega. E não tem como você ter um goleiro desse nível na reserva. É por isso que ele é o titular. É por isso que hoje, tecnicamente, talvez ele seja o melhor goleiro do Brasil, atuando aqui. E aí não tem como você ter reposição. Só que realmente a distância é muito grande. O Donelli não vai resolver jogo. O Hugo vai. Essa é a diferença. Os dois são goleiros. O Donelli fez defesas importantes no jogo, tá? Fez defesas importantes. Mas ele não vai resolver o jogo pro Corinthians. O Hugo resolve. Vocês vão lembrar, gente, no jogo do Paulista contra o Novo Horizontino. O Corinthians botou reservas. Irmão, tomou um amasso. O Hugo fez, sei lá, umas 27 defesas. Pegou até pênalti. E o Corinthians ganhou por 1-0 com o gol do Alex Santana. O Hugo resolve jogos pro Corinthians. Mesmo quando o time não tá bem, vai mal, não bota titular. Só que assim, se você não tem o Hugo, é isso que acontece. O Donelli, ele não é do mesmo nível. Ele vai fazer algumas defesas, mas ele não vai te resolver o problema. Então a gente já começa a identificar que não tem goleiro reserva e não tem. O Donelli, ele pode ser útil em alguns momentos, mas cara, num clássico, num jogo importante, você não pode contar com ele. Infelizmente eu digo isso. Talvez até emprestar, né? Porque não adianta, a comparação vai ser muito grande, muito cruel com o Donelli, tendo como titular o Hugo Souza. Aí, lateral esquerdo. Se não jogar o Angileri, esquece. Esquece, porque você tem o Bidu ou o Hugo. E de verdade, gente, um time que tem Memphis Depay, que tem o Rodrigo Garro, que terminou como o melhor meia do Brasil ano passado, que tem o Yuri Alberto, que terminou como o principal artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, que custa o que custa. Esse time não pode ter jogadores do nível do Bidu e do Hugo. Você tem que entender o que você quer na tua vida. E precisa ir atrás de zagueiro. Precisa. Corinthians sem brilho fora de casa, jogo apagado coletivamente. Memphis Depay foi o único que tentou algo diferente, buscou o jogo, chamou a responsabilidade. Donelli substituindo Hugo Souza não passa segurança e o time parecia sem energia, falta de vibração e alguma atitude. Donelli foi muito mal em momentos decisivos da partida, insegurança nas saídas de bola, má leitura em lances cruciais e não é a primeira vez que falha do goleiro acontece em jogos do Timão. Você acha que o Donelli tem nível para ser reserva imediato do Timão? Deixa nos comentários. E você também acha que o Corinthians está precisando de reforços?
Eu acho que sim e quero saber a opinião de vocês e agora vamos acompanhar o que o Cereto falou depois do jogo. Precisamos de 2 laterais, 2 meias de armação urgente. Acho que o Corinthians precisa de mais gente, né? O Corinthians mostra que sem jogadores importantes, como o Rodrigo Garro, por exemplo, Rodrigo Garro machucado, o Angileri machucado, o Gustavo Henrique machucado, o Coronado machucado, muita gente no departamento médico do Corinthians, o Hugo Souza machucado, o Hugo Souza talvez seja o principal desfalque desse time do Corinthians, porque o Hugo Souza não tomaria os 2 gols que o Donelli tomou. Não tomaria. Chutes de fora da área do Piquerez e também do Emiliano Martinez, mas o Hugo Souza certamente defenderia as 2 bolas. Bom, eu tenho que tentar me acalmar aqui, até para tentar respirar um pouco. Deixa eu colocar o Samuca. Quero saber o que o Samuca acha de tudo isso, começando para responder a enquete, Samuca. Quem é o principal responsável pela derrota do Corinthians? Emiliano Dias e Ramon Dias, Matheus Donelli, os zagueiros ou a falta de vontade dos jogadores do Corinthians? Cadê o Samuca? Cadê o Samuca? Tá aí o Samuca. Alô, Samuca. Boa noite, Samuca. Boa noite, Cereto. Me ouve bem? Ouço. Boa noite, Cereto. Boa noite, amigos. Um péssimo dia pro Corinthians. O Corinthians que tomou de 2-0 contra o seu maior rival, mas 2-0 saiu barato. 2-0 para quem assistiu o jogo sabe que foi de graça. O Palmeiras fez 2-0 e tirou o pé. O Palmeiras fez 2-0 e tirou o pé, esperou alguma reação do Corinthians e essa reação não veio. O primeiro chute do Corinthians no gol, cara, nos acréscimos, vindo do lateral Hugo, velho. É uma partida vexatória, uma vergonha o que a gente viu hoje. Ganhar e perder faz parte do jogo. A gente nunca torceu pro Corinthians esperando que ele iria ganhar todas as partidas em sua história, que a gente ia sempre ganhar, dar show, mas perder com uma postura dessa de bunda mole, perder com um time frouxo desse, perder com um time desconectado com a realidade, parece que a galera não sabia que estava jogando um derby. Olha, Cereto, e eu até adiciono, eu sei que só tem 4 opções na enquete, só tem 4 opções, mas se tivesse uma quinta possibilidade de opção, eu colocaria no Augusto Melo, porque o Augusto Melo, quando questionado se esse elenco daria conta do recado, se esse elenco é suficiente para segurar o rojão de uma temporada com jogo atrás de jogo, ele falou que o elenco era maravilhoso, que era um elenco forte, que era um elenco que daria conta, um elenco triste. É um vexame você ver o Kaká tendo que jogar, o Matheus Donelli, coitado. Eu confesso, e quem quiser me xingar, fique à vontade. Eu passei pano em algumas vezes pro Matheus Donelli. Ah, ele é novo, ele conquistou tudo na base, quem sabe ele numa sequência, ele pode dar certo. Não dá, ele tomou 2 gols, 2 bolas defensáveis, cara. Um time que começa com um goleiro que não passa confiança pro restante da equipe, o time tá fadado ao fracasso. Donelli, você tem uma história linda na base do Corinthians, você é um moleque corintiano, raiz, mas não dá. Não dá. Chutou, levou. Goleiro vitamina, bateu, tomou. É impressionante como o Donelli é fraco. Empresta ele para algum outro time, empresta para esse moleque pegar uma rodagem num time de Série A, mas não tem condições, Cereto. O Hugo tá fora, o corintiano tá a pé. Tá sem pai, sem mãe. Hoje, Ramon e Emiliano, não é de hoje, né, que sofre muitas críticas e a maioria delas com fundamento, mas hoje, Cereto, eu não vou votar com a maioria. Hoje eu voto no Matheus Donelli. Matheus Donelli, quando você toma 2 gols, 2 bolas defensáveis, quando o jogo já está definido com 18 minutos do primeiro tempo, não tem o que fazer. Cereto não economizou nas palavras, direto e reto para Augusto Melo exigindo mais ação no mercado antes da próxima janela.
Fiel, fica a pergunta aí, Donelli ainda merece chance no elenco principal? Onde o Corinthians mais precisa de reforços? Deixa a sua opinião aí nos comentários, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele corintiano que não foge na análise nem nas derrotas e valeu, até a próxima e vai Corinthians!